Vamos conversar sobre os 10 maiores pilotos da história da Fórmula 1? Reparem bem, eu não estou falando sobre os mais rápidos, eu estou falando sobre os melhores, tá? Então vamos conversar sobre isso? Mas antes eu pediria para vocês que aí mesmo do vídeo você se inscreva no canal, tá? Bom, eu estou dizendo que nós vamos conversar sobre os 10 maiores pilotos da Fórmula 1 e não sobre os mais rápidos da Fórmula 1. Porque o mais rápido da Fórmula 1 não tem discussão absolutamente nenhuma. O piloto mais rápido que já houve na Fórmula 1 se chama Ayrton Senna da Silva. É. Não houve e acho que nunca haverá um piloto tão rápido como ele. Então, para fazer uma volta mais rápida, nunca haverá ninguém como Ayrton Senna. Né? O problema do Ayrton Senna era outro, é que ele não era um piloto estrategista, né? Mas também com tanto talento que ele tinha, quem é que precisava de estratégia, né? Então, também tem isso. Bom, mas sem perder tempo, vamos aos 10 maiores pilotos da história da Fórmula 1. O décimo é o Emerson Fittipaldi, né? Nosso bicampeão, que só não teve uma carreira mais vencedora na Fórmula 1 porque depois que ele ganhou o bicampeonato, ele embarcou naquela aventura da Copersucar ao invés de ficar na McLaren, senão poderia ter ganho mais campeonatos do que ganhou. O nono colocado é Fernando Alonso, o espanhol Fernando Alonso, que era um piloto, ainda é, né? Ele ainda corre, né? Um piloto muito astuto, muito corajoso, um piloto muito aventureiro, um belo estilo de direção. O oitavo é o Jack Stewart, que ganhou 3 títulos lá no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Era um piloto muito consciente, um piloto muito equilibrado, então Jack Stewart está na lista. O sétimo é o, entre aspas, simpaticíssimo, né, Nelson Piquet, que era um piloto muito inteligente, além de muito habilidoso e muito rápido. Né? O sexto é o Nick Lauda, piloto de direção clássica, de direção segura, de direção soberana. O sexto, o quinto, o sexto é o Nick Lauda, né? O quinto é o Juan Manuel Fangio, que é uma lenda na Fórmula 1, né? Ele é absolutamente uma lenda. Ganhou 5 títulos, né, no início da, das competições de corridas, né? O quarto é o Alain Prost, também conhecido como professor, né? Por causa da sua direção segura, direção límpida, da sua parte estrategista, que é, assim como Emerson Fittipaldi, mas ainda mais um grande estrategista. O terceiro é o nosso Ayrton Senna da Silva, que, como eu disse para vocês, é o mais rápido de todos, né? Mas um talento absolutamente indiscutível. Mas talvez não tenha podido chegar ao primeiro posto porque morreu muito cedo, né? O segundo é o Michael Schumacher, né? Com seus 7 títulos, né? Uma direção muito talentosa, muito estratégica, muito aguerrida e ao mesmo tempo muito sábia. Então, Michael Schumacher é o segundo. E o primeiro é o Lewis Hamilton, né? Que é o melhor piloto da nova geração e, na minha visão, o melhor piloto de todos os tempos. E não vou negar para vocês, o fato dele ser negro, para mim, ainda me estimula a colocá-lo no primeiro lugar do topo, tá? É óbvio que você tem outros pilotos, né? A maioria desses pilotos que eu citei aí ganhou de 2 campeonatos para cima, né? Mas tem pilotos que ganharam um campeonato só e até pilotos que não ganharam campeonato nenhum que eram fora de série. Você tem o Alan Jones, você tem o Carlos Reutemann, você tem o John Watson, você tem o Gilles Villeneuve, né? Dos mais novos, você tem aí o próprio Verstappen, já pode se colocar o Verstappen nessa lista. Você tem o Sebastian Vettel, né? Então, a quantidade de pilotos bons, de boa categoria, é grande, tá? E sobre os brasileiros, o pessoal costuma ridicularizar o Felipe Massa, por exemplo,
Não vamos esquecer que o Felipe Massa ele sofreu um acidente na cabeça sério e depois ele não foi mais o mesmo piloto, mas ele era um grande piloto. Assim como o Rubens Barrichello, que foi algumas vezes vice-campeão do mundo. Ser vice-campeão do mundo não é para qualquer um. Bom, mas os 10 melhores, na minha visão, são esses que eu citei aí. Obrigado pela atenção. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand.